Você é daqueles que acha que atividade física é muito chata? Ou aquele que acha que a atividade física é sinônimo de academia. Então se ligue nesse podcast que nós vamos mudar essa sua concepção. Somos Estação Dopamina, seu podcast sobre temas aleatórios com embasamento científico. Então se ligue nesse podcast que nós vamos mudar essa sua concepção. Somos Estação Dopamina, seu podcast sobre temas aleatórios com embasamento científico. Então, Marcelo, vamos falar de cérebro de novo hoje, né? Pois É o que é. nos resta. Pedro, eu vou contar uma história pessoal, assim. Eu nunca Hum, fui um cara de muita atividade física na escola. Eu sentia falta de ar, né? hum, E aí eu descobri que eu sou asmático. aham, Ah, Depois que eu comecei a tratar a asma, me deu uma vontade, assim, de respirar, sabe? E aí, com dica de um amigo, né? A gente estava dando um plantão, ele, cara, vamos lá no karatê comigo? Pô, karatê. Quando eu era moleque, eu assistia, né, filme do Van Damme, né? Karate Kid. Karate Kid, O Grande Dragão Branco. Nossa, eu era super fã, né, de filme Aham. de artes marciais. Vamos, com certeza. Cheguei lá, era muito legal mesmo. E hoje em dia eu vejo que para muita gente a atividade física é sinônimo de academia, né? Não, não, que isso. Mas pior que muita gente acredita, né? Que tem essa visão meio negativa da atividade física, aquele pessoal da academia. Eu acho, claro que tem uma visão assim negativa, mas eu acho que é, pode melhorar essa visão. Tem muitas coisas boas da atividade física para fazer, tem outras coisas além da academia. Pois eu estava conversando com a minha sogra e ela já dança, né? Ela dança há muito tempo. E ela falou: Nossa, eu fico tão cansada na dança. Será que a dança é um tipo de atividade física, Pedro? Com certeza, dançar é uma atividade física. Pronto, já achou algo que ela gosta de fazer e que vai trazer diversos benefícios para ela. A atividade física aumenta a liberação de dopamina no cérebro, aumenta a liberação de endorfinas, causa prazer, causa bem-estar na pessoa. A atividade física melhora o funcionamento do seu corpo e do seu cérebro, diminui o seu gasto energético ao Hum, longo prazo, melhora diversas funções cerebrais, inclusive a memória. uhum. Ela age diretamente numa região chamada hipocampo, que vai melhorar a memória da pessoa. Pois é, Olha só. teve até um estudo que a gente viu outro dia que a atividade física aumenta o volume do hipocampo, né? Você lembra desse estudo? Sim, tem alguns estudos mostrando, né, que melhora o volume do hipocampo, que é um dos centros da Cara, da memória. memória, né? Então, assim, se a gente está preocupado com Alzheimer, tá aí uma forma de prevenir, né, o Alzheimer. Vamos fazer atividade física. Que nem a gente sempre fala, mente sã, corpo são. Inclusive, para a doença de Parkinson também, né? Tanto, assim, pessoas que já têm a doença de Parkinson podem se beneficiar bastante da atividade física. Eu Exato. até vejo pacientes que fazem atividade física contra os que não fazem. Aqueles que fazem atividade física têm uma evolução bem mais favorável a longo prazo. Uhum. A pessoa, eu acho que o maior problema é iniciar, né? Iniciar, né? Tem aquele pessoal que tem uma visão muito negativa. Não, Uhum. atividade física é muito chato, eu odeio isso. Então Pois tem que é. desconstruir essa visão negativa e reconstruir algo mais positivo, porque são muitos benefícios. Sabe o que que eu acho que acontece também, Pedro? Muita gente acha que passou da idade, né? Então, assim, eu tenho interesse em jogar basquete, mas eu acho que eu passei da idade. Onde que eu vou arrumar um grupo, né, para jogar comigo? Ou então, eu tinha interesse em arte marcial quando eu era mais jovem, mas agora eu acho que passou da idade, né? E, assim, depois que eu tive esse primeiro contato lá com o karatê, eu não consegui continuar por conta de logística, mas eu entrei numa academia de taekwondo, né? Uhum. E uma coisa que eu vejo, já tem 7 anos que eu tô lá, superando todas as Tá dificuldades em qual para ir, faixa né? lá? Qual faixa? Vou para preta, né? A Olha próxima é só, a preta. Eu tô na mestre do vermelha e preta. taekwondo. E o interessante é que a gente vê
com uma frequência grande, faixas brancas chegando, sabe? O pessoal começando uma atividade e depois de mais velho. Nessa academia, a gente tem muitos faixas brancas, assim, com 50 anos, com 60. Incrível, E né? outro Nunca é tarde dia, para começar. exato, inclusive na turma de faixas pretas, a gente vê pessoas ali acima de 50 anos, né? Então, assim, a pessoa que depois de mais velho conseguiu chegar, né, no nível, se diplomou, né, em uma atividade física, mais ou menos como se fosse um curso superior, né, de atividade física. Pois é, e depois que a pessoa começa, cria essa rotina de atividade física, inclusive quando ela para de fazer atividade física por um tempo, ela sente falta daquilo. O corpo dela sente quanto é bom e positivo para ela aquela atividade física. O maior problema é começar. É o hábito saudável, né? E, Pedrão, a gente sabe que existem diversos tipos de atividade, né? Quando você precisa falar para um paciente, por exemplo, parkinsoniano, que tipo de atividade física você sugeriria para uma pessoa nessa situação? Olha, eu acho que é importante você treinar o equilíbrio, né, a coordenação, a marcha, são alguns fatores importantes. E até existem personal trainers que cuidam muito de pacientes com Parkinson e outras doenças que podem ajudar bastante. Então, eu sempre recomendo, inclusive, fazer com personal para manter a rotina, para fazer sob supervisão de alguém que entenda certinho do assunto. Aham. E às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer atividade física por alguma limitação, né? No joelho, tudo. Mas tem sempre uma opção, mesmo que fisioterapia, já é algo que ajuda bastante, É. né? Sempre tem um jeito de fazer alguma forma de atividade física. Aham. Eu costumo sempre sugerir atividades coletivas, porque eu acredito que a adesão a atividades coletivas é melhor. Porque além de você ir lá para fazer atividade física, você acaba fazendo amigos e vai lá para bater papo, socializar, né? E a gente sabe que o social, principalmente em pessoas mais idosas, é uma coisa que a pessoa vai perdendo, né? Assim, não tem muitos amigos mais, a É, família, às vezes, cada um tá na sua rotina e às vezes não tem tempo, né, de conversar com a pessoa. verdade. A pessoa de mais idade nem percebe ao longo dos anos, acaba ficando mais isolada. Ela fica muito tempo assistindo TV, ali no sofá, não conversa tanto quanto conversava no passado, ela vai se ensimesmando. E Exato. é uma das coisas mais importantes na prevenção de demências, ou até para o tratamento das demências, Uhum, é socializar. uhum. É preciso, é importante conversar com as pessoas, com os amigos. E essa sua dica é muito boa e excelente, né? Você une o útil ao agradável. Vai conversar com o pessoal, fazer amizade, faz uma atividade física, uma hidroginástica. Pois é, eu Interessante. sempre falo em hidroginástica, eu sempre falo em dança, assim, a gente vai sugerindo também para as outras pessoas mais jovens, né? Existem muitas atividades possíveis, né? Então, assim, quem gosta de bola pode jogar bola, né? Assim, futebol, pode jogar vôlei, futevôlei, né? Quem gosta de raquete tá um pouco em alta, né? O beach tênis, que Uhum. parece ser uma coisa muito divertida, né? Ah, tênis mesmo, né? É uma atividade bem Mas interessante. essa já é mais isolada, né? Não tem tanto. É claro que você conversa com Assim, quem você está tem jogando. a outra pessoa ali do outro lado. Mas eu acho Agora, interessante, assim, os atletas, né, que fazem esses esportes individuais, quanto força de vontade eles devem ter, né, para praticar sozinho ali todos os dias, horas e horas, né? Tem que ter um espírito ali, uma força mental muito grande, né? eu vou te falar que os atletas que eu mais admiro, pela própria motivação, né? Ninguém tá pedindo para a pessoa fazer aquilo, né? Mas a pessoa vai e realmente. Os atletas que eu mais admiro são os triatletas, né? Que Uhum, realmente é uma prova absurda, né? O Ironman, por exemplo, né? né? É sobre-humano. E, assim, pela própria motivação interna da pessoa, ela vai lá e consegue, né? E para Tenta quê? se superar Para cada ela vez se mais. superar, né? Para ela conseguir um ganho para si própria, né? Muitas Uhum. vezes, né? E é interessante a questão da importância de você repetir aquilo da maneira certa até a maestria, né?
até você conseguir alcançar um nível de perfeição, ou quase perfeição, que a perfeição é impossível, né? Pois Mas é. a gente até estava conversando sobre uma teoria, a teoria das 10.000 horas. Essa teoria é interessante, né? Foi desenvolvida em 1993 por um psicólogo chamado Erickson. Ele propôs que para alguma atividade física que envolva uma arte, uma música, tocar violino, ser beisebol, rebater a bola, ou no tênis, você precisa repetir aquilo de maneira correta até alcançar a maestria. E para isso ele calculou que é cerca de 10.000 horas. É claro que não é um número exato, mas eu acho Exato. interessante pela É. proposta. É claro que vai variar de pessoa para pessoa, mas se Aham. você dedicar 3 horas por dia ao longo de 10 anos, talvez você alcance a maestria naquele esporte, a primazia. Aham. E tem É. tudo a ver também com a questão da simulação realística, que a gente já falou em outros episódios, né? Aham. Você, para ter um aprendizado, você precisa repetir aquilo várias vezes para o seu cérebro ficar bem calibrado. Aham. Se ele ficar bem calibrado em relação àquele movimento de arremessar a bola, Aham. chutar a bola, cabecear a bola, você mentalizar aquilo, não só para esporte, mas para tocar alguma coisa, para a sua vida, você consegue alcançar uma primazia maior, repetindo da maneira correta. Entendi. Até o Pelé, né, que você estava lendo, como é que ele fazia? Eu acho que ele fazia algo bem parecido, né? Pois é, bem interessante a história que a gente leu a respeito do Pelé, porque antes do jogo ele ficava isolado, mentalizando o que iria acontecer, né? As possibilidades. Então ele estava Treinando e calibrando o cérebro dele. treinando e calibrando antes mesmo do evento, né? Então, realmente, aí a gente começa a entender, né, a importância do planejamento na execução, né? Então, ele já estava tendo as possibilidades, estava simulando as possibilidades do jogo antes do jogo começar, porque quando chegava o jogo ele já conhecia ali os desafios, já sabia como que ele iria se portar, e isso realmente parece ser um dos segredos do sucesso, né, Pois é, e Pedro? se você, os ouvintes, os espectadores, os neuroamigos que estão com a gente agora, ficou meio que boiando, o que que é isso aí de simulação realística? O cérebro é uma simulação? Veja o nosso episódio de simulação realística, né? Como É, funciona o cérebro. Uma teoria fascinante. legal. Veja lá que a gente fala melhor sobre como é esse funcionamento do cérebro, como a neurociência tem avançado bastante no entendimento e no funcionamento do cérebro a partir de redes neurais e de repetições que vão levar você a melhorar e calibrar melhor o seu cérebro. Porque tem um sistema que corrige os erros que você faz. Aham. Então, para o pessoal que viu lá o episódio de simulação realística, falou, isso aí não tem nada a ver. Não, olha a aplicação prática que tem Prática. isso. Muita aplicação prática. Legal. E Pedro, muitas vezes a gente tende no esporte, né, se basear naqueles fenômenos, né, no Messi, no Ronaldo Fenômeno, mas quando a minha expectativa é só manter a saúde, né? Ah, que tipo de atividade que seria interessante quando eu não quero ser um grande campeão, mas eu preciso só manter a saúde, fazer um social, ter amigos. Uhum. O que tipo de atividades aí você poderia indicar? Bom, eu acho que cada um precisa achar qual é a que mais se adapta, mas você pode associar coisas boas àquela atividade. Por exemplo, alguma atividade que envolva socialização, que você faça amigos. Outro exemplo, escutar música enquanto faz atividade física. Unir o útil ao agradável. Você vai melhorar até. Tem alguns estudos mostrando que escutar música enquanto faz atividade física pode melhorar até o seu desempenho, Aham. né? Então a gente não está falando aqui de esportista, eu quero ser um atleta de alto nível, profissional. Para todos, a atividade física é importante, mesmo que seja uma caminhada diária de 30 minutos, 40 minutos, mesmo que a pessoa tenha alguma limitação, fazer fisioterapia, fazer uma atividade física mais simples é importante. É. E assim, para quem gosta de academia, vamos fazer academia. E quem gosta de esporte, quem quer ser um atleta profissional, ele não precisa dessa dica, né? Quem precisa dessa dica é quem realmente não gosta de atividade física, quem tem alguma restrição para começar, alguma restrição pessoal mesmo ou mental. Uma vez eu fui com um colega meu para uma aula de arco e flecha. Você já foi em alguma aula de arco e flecha? Não. Cara, é super interessante, assim.
a gente vê que cada esporte tem o seu métier ali e são coisas tão interessantes, né? Ah, você saber, por exemplo, que a corda, o ângulo, o material vai te dar uma velocidade e cada É uma ah, arte, né? é uma arte, tem toda uma arte em cima daquilo, né? E é de talvez milenar, né, essa arte aí. Nossa, incrível. E você falou um negócio aí, não gostar de atividade física. Não existe esse negócio de não gostar de atividade física. Isso é uma construção que você fez negativa. Vamos Exato, desconstruir esse negativismo em relação à atividade física e vamos construir coisas positivas. Tudo exato. que a gente está falando é para que você comece, dê o primeiro passo, que é o mais difícil. Pois é, Depois que você dá o primeiro passo, o segundo e o terceiro vão ficando cada vez mais fáceis, vira um hábito e você começa a gostar de atividade física, porque ela é boa e benéfica. Desde que exato, feita com moderação também, né? Não precisa exato. exagerar. E são tantas possibilidades que é virtualmente impossível a gente não ter afinidade com nenhuma, né? Um exemplo, eu estava conversando com uma senhora e ela pratica equitação Uhum. e enduro equestre. Eu achei, nossa, que interessante, né? Mas o esforço é do cavalo. Ela, nananina, não. Não, É uma equilíbrio. É, interação muito simbiótica entre o cavalo e quem está montando o cavalo. é quase que um ali, um ser, né, que se junta, né? Você tem que sentir o que o cavalo está fazendo e o cavalo sente você, e você precisa ter um equilíbrio adequado. Pois é, e as pessoas que andam de cavalo, eles têm uma ligação ali com o Forte, né? animal Um vínculo que é incrível entre exato, animais, é né? como se ele fosse um irmão ou É, alguma, esse é vínculo um vínculo forte, né? do humano com o cavalo, com o cachorro, né? É um vínculo milenar que traz muitos benefícios. A gente pode até falar algum dia, né, sobre o que isso gera no nosso cérebro, Pois é, libera ocitocina e outras coisas. e existem até formas terapêuticas, né, que usam essa interação, né, com o cavalo, com a ecoterapia, com Uhum. o cachorro, né, com pet terapia, com gato, né? É bastante interessante. E atividades com raquete, né, Pedro? Uma coisa que está também em alta, depois que surgiram algumas reportagens a respeito do tênis de mesa, né, em Uhum. pacientes parkinsonianos, Uhum. eu achei um barato essa história do tênis de mesa, né? É claro, treina a sua coordenação, treina a sua destreza, treina a sua agilidade. É um exercício bem interessante. E eu acho que perde muita caloria ali. Você sua pra caramba, né? Além de ser uma atividade lúdica, né? Você vai ali, você tem questão do ponto, você ganhou, você perdeu, você vai lá, socializa. A minha única dificuldade é chamar de tênis de mesa, né? Que eu conheço como ping-pong. É, é igual, a mesma coisa, né? Pois é. E uma outra, um outro, uma outra forma, né, de atividade que eu tive algum contato na vida foi atividades com barco. Você já Hum, fez assim, vela ou remo? eu já fiz aquele, um remo ali, né? Bem, quando você vai na praia, daí tem o pessoal Aquele ali. caiaque, É, o né? caiaque, é coisa bem Aham. simples, assim. Pois é, desde o caiaque ao remo sozinho, remo em grupo, tem aquela canoa havaiana que dizem que é muito divertido também, vão várias pessoas remando, E um né? vai empolgando o outro, né? Um vai estimulando o outro. Vamos lá, vai, a gente vai conseguir. Pois é, quando as pessoas estão em grupos, elas tendem a ficar mais motivadas, né? E realmente, em geral, tem uma pessoa dando ritmo ali, e essa pessoa às vezes consegue coisas bem interessantes, né? Às vezes, quando a gente já está cansado, só o fato da gente fazer parte de um grupo ali, a gente não quer deixar o outro na mão, né? Então a gente acaba se esforçando mais e a gente acaba conseguindo, né? Pois aí, vamos perguntar aí para os neuroamigos. Vocês fazem alguma atividade física? Qual atividade física? Fala aí alguma coisa interessante, ou atividade física que ninguém pensou que pode ser feito. Ou você é mais daquele grupo que acha muito chato, que não quer fazer, que a gente está tentando desconstruir, né? Essa mentalidade, que a Pois é. atividade física é muito boa. Então, recentemente eu entrei num treino de jiu-jitsu Hum, e eu tinha a ideia de que, assim, lá no passado,
de que o jiu-jitsu estava muito associado à força bruta, né? Uhum. Porque, em geral, o lutador de jiu-jitsu tende a ser mais forte. E quando você começa a ter contato com a arte, você vai vendo que elas parecem muito mais com um xadrez em Uhum. termos de estratégia, de execução, do que realmente com alguma coisa brutal, né? Você Assim, precisa mentalizar, raciocinar tudo aquilo, né. Seu cérebro tá ali a todo, né, funcionando para en- você. então, quando o bom lutador, né, aquele lutador que já tem um repertório grande, ele consegue antecipar os seus passos e às vezes ele consegue te guiar, né, numa É. série de respostas, que é o que ele queria para te finalizar, né. É, e aquilo que a gente falou, né, do cérebro não ser reativo, ele é preditivo. Pois Então é, se você melhora essa capacidade preditiva e simuladora do seu cérebro, você consegue prever melhor o que vai acontecer em seguida. pois é. Então, jogar xadrez pode ser considerado um esporte, Pedro? É um exercício da mente, né. Você está exercitando o seu cérebro ali, está Pois é, mentalizando várias jogadas ali na frente, é uma força mental grande que você tem que fazer. pois é, isso vai forçar o seu raciocínio ali, né. Então se você não quer mexer com o corpo, se você tem alguma restrição, pelo menos vamos mexer a mente, né, vamos fazer um xadrez, vamos jogar dama, e realmente não tem desculpa para ficar parado, né. Bom, eu acho que é isso então. Acho que, a gente espera ter convencido, né, os nossos espectadores agora a fazer algum tipo de atividade física regular. Pois é, se vocês tiverem alguma dica aí de atividades físicas que a gente não mencionou aqui, se vocês forem, praticantes de alguma, arte ou de algum esporte, de alguma coisa que vocês acham que seja interessante aí que a gente divulgue, manda aí pra gente. Se vocês querem vir aqui conversar a respeito de atividades físicas, fale com a gente aí que a gente vai abrir esse espaço para vocês. É isso aí, pessoal. Então curtam, comentem e nos sigam, para a gente continuar crescendo cada vez mais esse canal, continuar esclarecendo os mistérios do mais fascinante órgão que é o cérebro humano. Um E abraço. e dá um likezinho aí pra gente que tá começando.